cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que trouxe a Bíblia, abra comigo no Evangelho de João. Enquanto você pode ficar sentado mesmo. Enquanto você procura, eu queria chamar aqui o Fagner, a Thaís aqui à frente. Estaremos orando por eles, por essa família. Estarão ficando conosco aqui no ministério. Mais uma família para glorificarmos ao nome do Senhor. Pode subir aqui. E eu gostaria que você estendesse as mãos aqui sobre a vida deles, amém? Senhor Deus eterno Pai, nós entregamos a vida do Fagner, a vida da Thaís, Senhor Jesus, em Tuas mãos, Pai. Ó Deus, a vida, Senhor Jesus, das suas crianças, Pai. Ó Deus, dessa família que tem se achegado a nós para somar neste ministério, que o Senhor possa honrar, Senhor Jesus, a vida, Pai, daqueles que estão chegando, daqueles que permanecem conosco, para que sejamos enraizados, e que a partir de hoje, Pai, ó Deus, eles estejam, Senhor Jesus, debaixo da cobertura espiritual deste ministério, que possamos estar levando, Senhor Jesus, a família deles em oração sempre, Pai, ó Deus, para que juntos, Senhor Jesus, unidos em uma única fé, Pai, possamos glorificar o Teu nome através, Senhor Jesus, da vida deles, que eles possam ser úteis e usados pelo Senhor, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém. Aleluia, amém. Você que trouxe a sua Bíblia, João, capítulo de número 21 e o versículo de número 15. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: Segue-me. Oremos. Senhor Deus eterno Pai, graças te damos, porque o Senhor é bom, e as tuas misericórdias duram para todo sempre. Graças te damos, porque sabemos em quem nós temos crido, e tudo, Senhor Jesus, é para a tua honra, glória, louvor e adoração. Que o Senhor possa, ó Deus, derramar do teu Espírito Santo, fazendo, Senhor Jesus, o teu nome sendo glorificado através de cada vida que aqui está. Se conosco, nos abençoe, Pai, te daremos sempre a honra, a glória, o louvor e a adoração, pois assim oramos em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pegando um ensejo, semana passada nós ouvimos o pastor David pregar sobre a igreja de Éfeso, sobre o primeiro amor que precisamos retornar. E dando continuidade àquilo que ele falou, aquilo que foi ministrado aos nossos corações, nós precisamos entender que o amor, ele tem realmente se esfriado. O amor, ele tem se acabado.
Muitas pessoas não conseguem mais amar umas às outras. O amor, ele tem sido jogado fora. E não conseguimos amar pessoas que vemos, quanto mais amar a Deus. Como conseguiremos amar um Deus que não enxergamos, um Deus que nós não vemos? Como amar um Deus que fez promessas para todos nós, e muitas vezes as promessas são demoradas e acabam não se cumprindo, não porque não merecemos, mas porque não é do jeito que nós queremos, mas sim do jeito que Deus quer. E é preciso entender que o amor de Deus, ele vai muito além. Falar de amor hoje em dia é quase uma metáfora, é quase algo inusitável. As pessoas não amam mais, as pessoas elas estão mais preocupadas nos seus deleites do que amar uns aos outros. Por exemplo, você chegou aqui esta noite, você cumprimentou todos com a paz do Senhor? Creio que não. Nós cumprimentamos na correria, mas às vezes nós deixamos passar algumas pessoas desapercebidas. Nós não buscamos realmente entregar esse amor que foi derramado sobre nós. Falamos que amamos, mas nossas atitudes não demonstram isso, porque amar é romper fronteiras. Amar é ir além do nosso intelecto, é ir além daquilo que nós projetamos. Amar, a palavra amor, ela é uma palavra muito forte, é uma palavra que transforma, é uma palavra que Paulo fala lá aos Coríntios no capítulo 13, se houver todas as outras coisas passarem, mas não estiver amor, de nada vale. Então tudo que nós fazemos, principalmente na obra de Deus, nós precisamos fazer com amor. Não dá para se fazer a obra de Deus sem amor. Queremos ser amados, mas não fazemos por merecer. Queremos que Deus nos ame, queremos que Deus ele derrame a sua graça, a tua unção, que Ele faça milagres sobre as nossas vidas, mas nós muitas vezes não fazemos por merecer. Muitas vezes estamos distantes de Deus, muitas vezes estamos apenas buscando os nossos deleites, querendo resolver apenas os nossos problemas. Quantas pessoas têm vindo à igreja apenas para buscar aquilo que Deus tem a entregar para cada um de nós? Quantas pessoas têm vindo à igreja não por amor a Deus, não para adorar? E isso às vezes é notório, porque quando nós louvamos ao Senhor, ou seja, a Bíblia fala que Deus habita em meio aos louvores, nós vemos que muitas pessoas estão dispersas, nós vemos que as pessoas não se rendem à adoração. Os hinos, os cânticos são palavras que nós entregamos a Deus por amor. Nós falamos com Deus através da nossa adoração, e muitas vezes os nossos problemas, os nossos desejos estão acima do amor que nós temos a entregar a Deus, e não conseguimos nos render, não conseguimos nos prostrar e adorar ao Senhor verdadeiramente. Amor é um sentimento que se desenvolve em uma demonstração. E se eu te perguntar hoje, que tipo de demonstração você tem dado ao Senhor? Que demonstração de amor você tem entregado ao Senhor? Muitas pessoas têm vergonha, ficam tímidas, estão desejosas, querem se entregar, querem demonstrar o seu amor, mas se prendem, porque vão pensar que o outro que está ao meu lado vai fazer chacota. Nós não podemos pensar dessa maneira. Nós precisamos fechar os nossos olhos e achar que estamos sozinhos com Deus. Aqui é um lugar onde os santos do Senhor se reúnem para uma adoração, para uma entrega ao Senhor. E eu e você só viveremos o milagre quando nós realmente entendermos que é necessário essa atitude de demonstração, que é necessário essa entrega, que é necessário esse amor. Deus demonstrou o seu amor por nós. João capítulo 3, versículo 16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, para que nós não pereçamos, mas tenhamos a vida, para que tenhamos a vida. O amor, a demonstração de amor por uma pessoa está aqui.
foi a maior demonstração de amor. Jesus, ao olhar para o homem pecador, sem nenhuma perspectiva de vida futura, achando que iria morrer e não teria mais um destino, não sabia mais qual era a sua origem, havia perdido o foco da adoração verdadeira. Deus se levanta de uma forma extraordinária e entrega o seu amor, para que nós estejamos aqui esta noite, entregando a Ele aquilo que Ele merece receber, a adoração que você tem nos teus lábios para entregar ao Senhor. Por isso nós precisamos nos alegrar. Eu estava lendo uma história de uma menina que foi ao culto, e quando ela chegou no culto, ela fala que era um culto, era uma igreja mais ou menos como a nossa, não tinha o forro aqui de gesso ou de isopor. Só que ela via o teto da igreja abrir como se fosse uma lata de sardinha, desenrolando do altar para o final. E quando ela olha, ela vê um clarão muito mais forte que o sol. Mas só que no meio daquele clarão ela vê o olhar, e um olhar tão apaixonado de Jesus por ela, que ela começou a chorar, ela começou a se alegrar. Não, você não está entendendo. O olhar de Jesus por mim e por você é um olhar completamente de amor. Ele sabe que nós somos pecadores, Ele sabe que nós somos falhos, mas Ele nos ama e ponto final. Pregamos sobre a vinda de Cristo, pregamos sobre milagres, pregamos sobre mensagens que falam sobre superação, mas ministramos muito pouco sobre o amor de Jesus. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala para ela: será? Olha para ela e diga assim: será que nós amamos ao Senhor verdadeiramente? Em meio às lutas, continuaremos amando ou abandonaremos ao Senhor? Todos nós temos lutas, todos nós passamos por tribulações. Quem aqui não passa? Todos passamos. Mas a diferença não é em passar pela tribulação, é como passar por ela. Nós precisamos entender que Jesus, Ele não nos abandona em momento algum. Ele sempre vai estar conosco. Hoje pela manhã eu mandei a mensagem para vocês, onde fala dos amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, foram lançados na fornalha. Só que eles tiveram o livramento dentro da fornalha, foram lançados amarrados, como escravos, para a morte. Mas quando lançados lá dentro, o rei de cima do terraço do seu palácio, ele olha para aquela fornalha e ele fala: não foram lançados 3, mas eu vejo 4, e o quarto como se fosse o filho dos deuses. Você não está entendendo nada. A Bíblia fala que eles andavam de um lado para o outro. Como uma pessoa amarrada pode andar? Ela poderia pular, porque ela estava com os pés amarrados, as mãos amarradas. Só que aquela fornalha não queimou eles, mas as correntes que estavam, as cordas que estavam amarrando eles, queimou, para que eles pudessem ter a liberdade de uma adoração verdadeira e sincera ao Senhor, uma adoração por amor. É isso que nós precisamos entender. Não dá para adorar ao Senhor sem amor. É mais fácil abandonar do que lutar. Eles poderiam abandonar a adoração deles ali naquele momento. Eles podiam se render à Babilônia. Eles podiam falar assim: nós não vamos ser lançados na fornalha. O que o rei quer que a gente faça, vamos fazer. E hoje em dia, infelizmente, as pessoas têm se vendido. As pessoas deixam de adorar a Deus para poder fazer coisas que entristecem ao coração do Senhor. E isso tem me entristecido, porque eu sei que há um preço a ser pago. E a tribulação talvez que nós estamos vivendo nos dias de hoje, ela já foi dita pelo Senhor. E nós precisamos entender que sem amor a Deus é impossível viver milagre. Não dá para se viver um milagre se nós não amarmos ao Senhor. Seremos os mais miseráveis seres humanos quando nós não amamos a Jesus verdadeiramente. Ah, pastor, mas eu amo a Jesus. Então demonstre o seu amor.
Porque se você não adora o Senhor, se você não ama, você é considerado como um maldito. A Bíblia fala isso, pastor. Mostra para mim, eu te mostro. 1 Coríntios capítulo 16, não precisa abrir, eu vou ler para você. 1 Coríntios 16, 22 diz: se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja ele anátema. Ou seja, se uma pessoa não ama Jesus, a própria palavra de Deus diz: seja ele maldito. E como nós estamos amando ao Senhor? Superficialmente? Ou estamos nos aprofundando para poder amá-lo? É inadmissível uma relação com Jesus sem amor. Nós não estamos aqui para poder ver uns aos outros. Nós estamos aqui porque nós amamos a Jesus, sim ou não? Estamos aqui porque amamos a Jesus. E se estamos aqui porque amamos a Jesus, nós precisamos realmente demonstrar esse amor a Ele. E como eu demonstro isso? É rendendo graças, é glorificando, é exaltando, é quebrantando meu coração, é pedindo perdão pelos meus pecados, pelos meus erros, pelas minhas falhas. Muitos o amam por interesse, e nós não podemos amar a Jesus por interesse. Aqui Jesus aborda algo de suma importância com Pedro, porque Jesus, conhecendo o coração de Pedro, ele chega para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Agora imagina comigo, tira o nome de Pedro e coloca o teu. Se Jesus chega lá e fala para você: ei, Sheila, tu me amas? Davi, tu me amas? Giovanni, tu me amas? Maiane, tu me amas? Pastor David, tu me amas? Presbítero Gerson, Pastor Wellington, Pastor Odete, Fagner, Presbítero Mauro, Mônica, Jean, Seu Belmiro, Stephanie, Abner, Suelen, Murilo, Dani, Cláudia, Mauro, Cíntia, Juliano, Ricardo, Kathleen. Se Jesus chega para você e diz: tu me amas? O que você responderia para Jesus? Sim ou não? Está parecendo que não. Porque se você amasse a Jesus verdadeiramente, se Ele perguntasse para você, eu creio que se você amasse a Jesus como você diz amar, no momento que Ele chegar para você: tu me amas? Como seria a sua reação perante isso? E olha que sou eu falando. Agora, se Jesus chega para você e fala assim: tu me amas, igreja? Te amo, Jesus. Foi o que Pedro falou. Tu sabes que te amo. Será que estamos dispostos a amá-lo verdadeiramente? Será que estamos dispostos a pagar o preço? Jesus não queria uma resposta simples de Pedro, como você talvez esteja respondendo: Senhor, é claro que eu te amo, Jesus. Ele queria uma resposta mais complexa. Ele queria uma resposta diferenciada. Jesus queria ver qual era o nível de amor de Pedro para com ele. E hoje Jesus está querendo ver qual é o nível de amor que você tem para com ele. Será que o seu nível de amor para com Jesus está diferente? Será que o seu nível de amor para com Jesus está aumentando ou está diminuindo? Para muitas pessoas o seu amor para com Jesus tem diminuído. Sabe por quê? Porque você não está conseguindo enxergar aquilo que você tem pedido acontecer. E não é uma barganha que nós devemos fazer com Deus. Nós precisamos entender que a adoração, a fé, o amor verdadeiro sendo entregue, move céus e terra ao nosso favor. Deus está procurando verdadeiros adoradores. E o verdadeiro adorador, ele ama a Deus acima de todas as coisas. O verdadeiro adorador, ele não se retrai. O verdadeiro adorador, ele demonstra ao Senhor que ele o adora, porque o Senhor, ele procura pessoas hoje em dia que têm um coração sincero, que têm um coração quebrantado, que têm uma vida no altar, que têm uma vida de oração, que têm uma vida de intimidade. E será que nós estamos tendo uma vida de intimidade com o Senhor?
Será que estamos buscando esse amor? Como está o seu amor hoje? Todos nós precisamos nos avaliar. E esta noite eu te chamo a avaliar como está sendo a entrega do teu amor para Jesus. Como você tem se entregado a Jesus, como o teu amor tem sido entregue. Na primeira pergunta, Jesus diz: tu me amas mais que os outros? João, no capítulo 13, no versículo 21, Jesus ele fala: um de vós há de me trair. E todos começam a perguntar: por acaso será eu, Senhor? Sabe por que eles estavam perguntando? Porque gerou uma dúvida. Porque eles brigaram primeiro para ver quem era o maior, quem amava mais. Só que ali naquele momento, quando Jesus ele fala: um de vocês me negará, eles começaram a procurar dentro deles: será que sou eu? Será que eu não estou amando a Jesus da maneira que Ele quer que eu ame? Menos um, Pedro. Pedro ele chegou diante dos discípulos e de Jesus e disse: Senhor, eu morrerei por Ti. Eu amo mais do que esses. Eu morrerei. Quantas promessas, aqui eu faço uma pergunta para você: quantas promessas fazemos para Jesus e não cumprimos? Aqui Pedro ele fala: Senhor, eu morrerei por Ti. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, ainda antes que o galo cante 2 vezes, por 3 vezes me negará. Apartai-vos de mim, Satanás. Estava tomado. Às vezes nós somos como Pedro, somos achados como Pedro. Dizemos que amamos a Jesus, mas não amamos a Ele da maneira que Ele quer que nós amemos. A primeira luta, o primeiro problema, a primeira adversidade, a primeira falta de alimento, ou quando o seu salário não supre aquilo que você almeja, o que você faz? Você vira as costas para Deus, você põe a culpa em Deus e deixa de adorá-lo. Fala: Deus não me ama, Deus não me quer, Deus fechou os céus, Deus está fazendo eu passar por isso. Sabe por que Deus está fazendo nós passarmos por algumas tormentas em nossas vidas? É para poder moldar o nosso coração e ver se há sinceridade em todo o momento, se nós amamos ao Senhor verdadeiramente. Será que nós estamos amando a Deus ao ponto realmente de entregar a nossa vida por completo a Ele? Será ou nós estamos assim como Pedro? Nós achamos os melhores e os mais fortes, e que nada vai acontecer. Pedro estava com o espírito, sabe de quem? De Romário. Quem assistiu a Copa de 94 sabe que Romário chegou e falou assim numa entrevista. O cara lá de cima, ele olhou para mim e falou: você é o cara. E por isso ele diz assim: eu ganhei a Copa. Olha o orgulho, olha a arrogância. E Pedro estava assim, se sentindo desta maneira, o melhor. Olhava para as pessoas e falava: eu morrerei contigo, Jesus. E Jesus fala para Pedro: Pedro, você morrerá por mim? Você tem certeza daquilo que você está dizendo, Pedro? Quem aqui morreria por Jesus? Você morreria por Jesus? Se os carrascos chegassem aqui com uma arma chamada Zohag, você ia falar: não, deixa que eu levo os 40 açoites no lugar de Jesus? Você faria isso? Mateus 26:31 diz assim: então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizareis por minha causa, pois está escrito: ferirei o pastor, e a ovelha do rebanho, e as ovelhas do rebanho dispersarão. Ao que Pedro lhe disse: ainda que todos escandalizem por tua causa, eu não me escandalizarei. Olha só o que ele estava dizendo. Ele está falando: eu não me escandalizarei. Jesus, ele é preso naquele mesmo instante. E o que acontece? Todos fogem. Cadê Pedro? Já estava escondido. Não sei se foi o primeiro ou o último, mas saiu correndo junto com os discípulos.
Ou seja, aquilo que Jesus falou aconteceu, aquilo que o profeta Isaías falou, que feriria o pastor e as suas ovelhas seriam dispersas, aconteceu aqui nesse momento, porque quando Jesus foi preso, todos os discípulos fugiram, se dispersaram, e não é diferente hoje. Quantas pessoas estão se dispersando? Quantas pessoas estão mais focadas naquilo que o mundo tem oferecido, do que uma entrega genuína ao Senhor? Quantas pessoas não amam mais o Senhor? Quantas pessoas estão vivendo como Pedro? Pedro negou Jesus 3 vezes, e o pior, na última vez praguejou ainda. Uma pessoa que falou que morreria por Jesus, na terceira vez ainda praguejou: eu não conheço esse homem, não sou irmão ou parente dele. Quantas pessoas têm feito isso? Eu não adoro a Deus. Eu não sirvo ao Senhor. Eu não quero. Pedro é tomado por um sentimento de culpa e acusação, porque depois que o galo canta pela terceira vez, a ficha dele cai. Aí ele começa a colocar a mão na sua consciência, e ele começa a lembrar das palavras de Jesus: antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará, Pedro. Ele negou a Jesus, ele praguejou a Jesus. Aí o diabo, cheio de estratégia, começa a acusar: negou o seu amigo, você não era íntimo dele, você não disse que morreria por ele, mas está aí, Pedro, você negou. Quantos de nós estamos sendo acusados por negar a Jesus com nossos atos, com as nossas atitudes? Quantas pessoas quantas vezes o diabo tem olhado para você e tem falado: olha, isso que você fez, você não podia fazer, só que você está se maquiando de cristão e está lá na casa de Deus. Todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, e Jesus começa a dialogar com Pedro após a sua ressurreição. Ele chega ali, todos nós sabemos a história. Naquele momento, quando Pedro está cheio de acusações na sua mente, cheio daquilo que o diabo está querendo trazer para ele, morte, ele começa a olhar a situação, e Jesus, na beira da praia, conversando com Pedro, diz: Pedro, tu me amas? Ou seja, no original, o Senhor Jesus está falando: Pedro, agapau. Ou seja, ele estava dizendo: Pedro, seu amor é um amor sacrificial, ou seu amor é um amor filéus? Como você me ama? Aí Jesus pergunta: Pedro, tu me agapaus? E Pedro responde: tu sabes que te filéus. Ou seja, ele estava falando: eu te amo, Jesus, mas de uma maneira familiar. Não te amo como o Senhor me amou. Para explicar melhor, minha esposa linda, ela chega para mim e me pergunta: você me ama? Aí eu digo para ela assim: eu te considero muito. A confusão está gerada. Foi mais ou menos isso que Pedro estava falando para Jesus. Jesus estava perguntando para ele: Pedro, tu me amas? E Pedro olhou para Jesus e falou assim: eu considero o Senhor, mas amar a ponto de morrer pelo Senhor, isso eu não faço. É assim que às vezes nós tratamos a Jesus, desta forma. O diálogo de Jesus com Pedro é bem assim: Pedro, tu me amas? Jesus, tu sabes que eu gosto de você. Tu sabes que não dá para amar como o Senhor me amou. Não dá para morrer pelo Senhor como o Senhor morreu por mim. Pedro estava completamente desfocado. Qual o nível do seu amor para com Jesus? Como você tem amado a Jesus? No começo da nossa jornada com Cristo, prometemos tantas coisas para o Senhor. Estamos ali, como foi pregado a semana passada, talvez longe, mas quando voltamos ao primeiro amor, ali nós queremos fazer tantas coisas para Jesus, mas depois de passar um tempo, nos acomodamos e não cumprimos aquilo que nós prometemos, não cumprimos os votos que fizemos. Na terceira pergunta, Jesus diz: Pedro, então tu me amas, filéu? É só isso que você tem a me dar, Pedro? Aí no versículo 17, Pedro se entristece
E aqui Pedro fala, disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Aqui nesse momento, Pedro estava falando: tu sabes de todas as coisas. Em outras palavras, não adianta eu oferecer o amor que eu não tenho para te dar. Infelizmente, hoje em dia está assim. Muitas pessoas não conseguem oferecer o amor que Jesus quer receber. Muitas pessoas têm buscado ao Senhor por puro interesse. Pedro vive uma grande crise, mas não consegue enxergar que Jesus está dando uma outra oportunidade dele se transformar, dele mudar. Cadê os Pedros aqui esta noite que querem se libertar desta crise? Vou perguntar de novo: cadê os Pedros aqui esta noite que querem se libertar desta crise existencial? Às vezes passamos por momentos de crise em nossas vidas e não conseguimos amar ao Senhor. Hoje você está amando a Deus no ágape ou no filéus? Como você ama o Senhor? Apenas por amar, falar: Jesus, tu és Deus, tu és bom, estou salvo, beleza, legal. Mas Jesus, eu não vou fazer nada pelo Senhor, quero apenas a salvação. É isso que muitas pessoas estão buscando, essa troca. Muitas vezes não amamos a Deus de todo o coração e acabamos decaindo no amá-lo. A igreja de Éfeso, como nós vimos na semana passada, lembra-te de onde caíste e torna o primeiro amor. Tem gente que chega em mim e diz: pastor, eu perdi o primeiro amor e não tenho mais forças, não consigo mais adorar. Você não tem mais força, sabe por quê? Porque o pecado te dominou. Você não tem mais força porque o pecado, ele está aflorando na sua vida muito mais do que o amor que você tem a entregar ao Senhor. Porque quando você ama a Deus verdadeiramente, você se afasta do pecado, e quando você erra, o Espírito Santo já te incomoda e você cai de joelho pedindo perdão ao Senhor, porque você sabe que as consequências do pecado, o pecado ele é fascinante, o pecado é cativante, o pecado é gostoso. Sim ou não? Por isso você não consegue voltar. Por isso as pessoas não conseguem voltar, porque estão fascinadas pelo pecado, estão cativadas pelo pecado. Mas eu quero dizer para você esta noite: existe um caminho de conserto para mim e para você. Mesmo estando longe, o Senhor Jesus quer te trazer novamente para o caminho. O Senhor, Ele quer te exortar à perseverança, a perseverar, a lutar pelo seu amor a ser derramado. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus, Hebreus capítulo de número 10. Hebreus capítulo 10, versículo de número 19. A seguir está escrito assim a palavra do Senhor: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado na má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Olha só que maravilhoso. Nós precisamos ter ousadia. Aqui nós vemos que a ousadia, quando somos exortados, me faz perseverar, me faz exercer a fé,
me faz a voltar às práticas das boas obras, me faz eu adorar ao Senhor como Ele merece ser adorado. Não podemos abandonar a obra por coisas que não valem a pena. Jesus está falando aqui para mim e para você: não abandone aquilo que eu te dei, não abandone a obra. Eu preparei um novo e vivo caminho, pelo meu sangue derramado na cruz, eu rasguei o véu, eu deixei um acesso livre para você entrar no Santo dos Santos. Eu te chamei para me adorar, eu te chamei para me amar, eu te chamei para entregar a mim aquilo que você tem aí dentro do teu coração. Os seus desejos eu tomo conta, os milagres eu farei acontecer na sua vida, mas a adoração, eu quero receber o teu amor, eu quero te abraçar, eu quero te entregar a minha gratidão. Só que para isso acontecer, nós precisamos entender que há um caminho preparado para todos nós. Jesus te chamou como herdeiro e filho, e se você é herdeiro da promessa, se você é filho de Deus, alegra e ame ao Senhor acima de todas as coisas. Lute, levante e anda. Muitos estão com saúdes, mas coxo, estão com o corpo aí tinindo, malhando seus bíceps, fortes, mas estão coxos espiritualmente, não conseguem ver a manifestação do Espírito Santo, não conseguem ter uma entrega verdadeira. E esta noite Jesus nos diz: pegue o teu leito e ande. Eu não sei como você entrou, mas eu tenho a certeza que esta enfermidade, essa tristeza, este coração contrito, Jesus está falando para você: levanta, porque se estava triste, eu trago alegria. Se estava cego, eu restauro a visão. Se estava enfermo, eu curo. Se estava vivendo uma vida de derrota, agora vai ser uma vida de vitória, para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus quer ressuscitar corações mortos esta noite. Deus está falando com cada um de nós aqui, assim como João fala: ainda que estejais morto, mas se ouvirdes e ouvirdes a voz do Senhor, ressuscitará. Eu quero dizer, eu quero liberar esta palavra profética para você. Eu não sei o que estava morto na tua vida, mas hoje a palavra do Senhor está sendo liberada para aqueles que creem, para aqueles que têm fé em Deus, e aquilo que estava morto vai viver, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então libere cânticos de vida a Jesus, libere a sua adoração, libere o seu amor e mostre para Ele o quanto Ele merece receber a sua verdadeira adoração. Clame pelo teu nome, Jesus, Jesus, o seu nome é santo, o seu nome é maravilhoso, o Senhor é poderoso, o Senhor é digno de toda a honra, a glória, o louvor e a adoração. Entregue-se ao Senhor. É isso que Ele está procurando, um coração que libere o verdadeiro amor. Os versos 18 e 19 diz assim, de João 21: na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queiras ir. E disse isso, significando com que morte havia de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue. Olha só, Pedro, Jesus está falando assim: Pedro, você terá uma segunda chance de demonstrar o seu amor. Pedro, quando eras moço, fazia aquilo que queria. Com outras palavras, você não tinha maturidade o suficiente, agia no impulso, sem razão, assim como nós, muitas vezes agimos no impulso, não temos razão naquilo que fazemos ou dizemos. E nós precisamos entender que aqui Deus está falando que quando fores mais velho, serás conduzido e carregado. Na primeira oportunidade, Pedro não estava pronto para viver o amor ágape, não estava pronto para poder viver esse amor de Deus. Mas na segunda oportunidade,
Pedro, ele começa a amar a Deus da maneira que Deus queria que ele o amasse. Dessa vez Pedro não nega a Jesus, dessa vez Pedro não foge. Pedro diz: Senhor, eu morrerei por ti. Só que quando as pessoas chegaram aqui, no versículo 18, aqui Jesus está falando com Pedro da maneira que ele iria morrer após ele entender o verdadeiro amor, que ele tinha que se entregar a Deus. E ele fala: Senhor, eu sei que eu morrerei, que eu serei crucificado. Quando ele fala estenderás as mãos, é para viver a mesma atitude, ou seja, a mesma morte de Jesus. Só que Pedro fala: não sou digno de morrer igual ao meu mestre, crucifica-me de cabeça para baixo. Pedro é crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser crucificado como Jesus foi, porque ele entendeu a verdadeira razão do amor. Deus acredita em você mais do que a sua própria mãe. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Mateus capítulo 12 versículo 20 diz: não esmagará o caniço quebrado, e não apagará a mecha que fumega, até que faça triunfar o juízo. Eu estava lendo uma matéria de um fazendeiro que plantou trigo, e ele falou que para ele poder andar a fazenda dele numa caminhonete, ele demorava 3 horas para andar a fazenda de ponta a ponta, num trigal, e ele precisava passar por cima do trigo com a sua caminhonete. E o interessante, quando o trigo estava verde, ele não quebra, ele não é destruído. Aí uma pessoa que estava andando com ele falou: como que você vai conseguir colher aquilo que você está passando por cima? Ele falou: eu estou passando por cima, mas a única coisa que se perde é o joio, porque o trigo, olha aqui, se eu não quebrar, ou seja, ele pegou e falou assim: se eu não quebrar aqui a base dele com a minha mão, ele se levanta e se coloca de pé novamente. Não, você não está entendendo. Eu vou falar de novo. Jesus, ele fala: olhe para os campos, eles já estão brancos. Jesus nos compara como trigo, e ele fala: já estão prontos para a colheita. Mas é necessário que o joio e o trigo cresçam juntos. Mas naquele grande dia será separado o trigo do joio. O trigo vai para o celeiro e o joio é lançado no fogo. Eu e você, muitas vezes somos atropelados por aquilo que o mundo tem a nos oferecer. Há um processo onde nós somos pisados, pisoteados, mas Deus não vai tirar a esperança de você. Você pode ter caído, você pode ter se machucado, você pode ter pecado, mas Deus quer te colocar de pé novamente. Deus está falando para você: esta noite eu te chamo para um relacionamento diferenciado. Amor não se expressa por palavras, mas com atitudes e ação. Nós não podemos expressar: ah, eu te amo. É bonito falar, é lindo falar, mas nós precisamos ter atitude. Nós precisamos fazer coisas diferenciadas. Deus não desiste de você. E por que muitas pessoas têm desistido de Deus? Porque muitas pessoas têm virado as costas para Deus. Ei, eu quero te levar hoje a expressar este amor por Ele. Eu quero que você entenda que ainda que você tenha sido pisado, ainda que você tenha sido talvez arrancado, mas você tem uma raiz, e a sua raiz está afincada em Cristo Jesus, está firmada nele, e por estar firmada nele, pode ter a certeza que por pior que seja a situação, Ele fala: eu te coloco de pé novamente, eu estou no controle. 1 João capítulo 3 versículo 18 diz assim: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Olha só, é importante declarar o amor de Deus. Ele está falando aqui, João está falando na sua carta: não amemos apenas de palavra. É bonito falar: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro, Jesus, eu te venero.
Mas quais são as nossas atitudes perante Ele? Será que nós estamos fazendo por merecer? Mas o amor sem ação não leva a lugar nenhum. Amamos, mas não temos ação. Ei, olha para essa pessoa que está ao seu lado e fala para ela assim: saia do seu lugar e abrace uma pessoa e diga para ela: eu te amo em Cristo Jesus. Nossa, ninguém saiu do lugar. Amor é atitude. Amor não é apenas falar. Amor é você ir e abraçar. Como você se sentiu sendo abraçado? Não é gostoso ser abraçado? Não é gostoso ser lembrado? A ação move o sobrenatural. Igreja, tu me amas? Qual é o tipo de amor que você tem entregue para Jesus? Jesus não quer você apenas pregando ou cantando. Jesus quer você trabalhando. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Pedro, tu me agapaus? Apacenta as minhas ovelhas. Quem ama a Jesus trabalha. Quem ama Jesus não cruza os braços. Quem ama a Jesus entende que Ele quer que você exerça o seu chamado. Entrar no ministério e demonstrar o agapaus a Jesus é difícil, mas ser tirado do ministério por falta de agapaus por Jesus é fácil. Muitas pessoas têm saído, sabe por quê? Porque não amam a Jesus verdadeiramente. Muitas pessoas têm lançado mão do arado porque não amam ao Senhor verdadeiramente, não amam a sua obra como deve se amar. E quem tira não são as pessoas, é o diabo, por cegar, manipular e fazer você ver erro aonde não tem. Quando você começa a procurar defeitos, você vai achar, porque todos nós temos defeitos, todos nós temos falhas, ninguém aqui é santo, eu não sou, porque se fôssemos santos, eu sempre falo isso, não estaríamos aqui, mas estaríamos na glória com Deus. Deus quer que o trabalho seja consequência do amor. Quem ama faz com excelência. Esses dias, lá onde eu trabalho, eu presenciei um Uber que estava armado e queria matar um passageiro, porque a criança vomitou no carro dele. Aí o cara brigou e queria matar. Foi aquela discussão toda. Aí ele falou que saiu, ele parou o carro, porque foi um tumulto, viu aquela criancinha pequena de 4 aninhos chorando no braço do pai, e o pai discutindo com ele. Ele falou: eu vou matar, olha só o que seu filho fez, vomitou no meu carro. Aí ele falou que saiu bravo, o Uber saiu bravo, parou no primeiro posto de gasolina, e ele começou a chorar.
começou a falar com Deus: Pai, eu tenho a minha filha em casa, e se fosse ela, o que eu faria? Se fosse eu levando ela para o médico, e ela vomitasse no carro de alguém, e a pessoa fizesse aquilo que eu fiz, como eu ficaria? Ele falou que pediu perdão para Deus, voltou na mesma hora lá para o UPA e falou: irmão, amigo, você pode me perdoar? Porque eu entendo que ela não fez isso porque quis, mas porque está doente, porque está enfermo. Aí aquele Uber falou que foi embora para casa, abraçou a filha dele e chorou, não conseguiu mais nem trabalhar. Por que eu estou falando isso? Deus quer que tenhamos compaixão pelas pessoas e pela obra. Quando temos compaixão pela obra de Deus, nós trazemos as pessoas para perto, nós não afastamos. Quando nós amamos a obra de Deus da maneira que Deus quer que nós amemos, nós olhamos para as pessoas com um olhar do que? De amor. E eu convido você esta noite a entender que Deus, Ele te chamou para viver um propósito. Deus te chamou para você se alegrar. As pessoas não têm mais amor e disposição para a obra de Deus. Ah, pastor, eu falo isso com propriedade, porque eu lembro que quando eu apenas ia para a igreja, eu não era nem diácono. Aí precisava fazer alguma coisa na igreja, estava eu lá, bobão, querendo fazer para ajudar, querendo fazer para poder alegrar o coração de Deus, falando: Deus, eu quero ser útil na sua obra. E ontem eu estava aqui sozinho pintando aqui essa parede aqui de trás. Aí eu comecei a falar com Deus: Deus, quantas vezes eu fui ajudar as pessoas, e hoje eu estou aqui sozinho, não tem uma pessoa para carregar um copo de água e trazer para mim. Vi as pessoas tudo indo embora. Tchau pastor, tchau pastor. Beleza, todo mundo tem os seus afazeres. Coloquei no grupo: tem alguém para me ajudar? Nenhum respondeu que poderia vir. Ah pastor, por que você está falando isso? Porque é a realidade. A obra, ela está vivendo da maneira que está. A igreja está com o seu amor parado e frio, porque as pessoas não se dispõem em querer fazer, não tem mais alegria, querem bater um ponto. Ah, eu vou para o culto, o pastor vai me ver, Deus vai me ver, as pessoas vão me ver no culto, tá bom, só que não sabe que existem coisas a serem feitas depois disso. Existem muitas coisas amarrando a igreja, existem muitas coisas que não acontecem na vida das pessoas. Sabe por quê? Porque as pessoas estão apenas preocupadas nos seus deleites próprios, estão pensando em si próprias, querem viver apenas a sua conduta, sem que os outros estejam junto com você. Hoje as pessoas chegam na igreja e querem ver a igreja num nível de alta performance. Chegam aqui na igreja e se não tem a escolinha, chegam quarta-feira: hoje não tem escolinha, eu vou para a concorrência, porque na concorrência tem. É assim que as pessoas estão vindo para a igreja. Não estão vindo mais por amor, não se dedicam mais, não querem fazer mais, não se preocupa com o próximo, não sabem amar mais, mas não se dispõem. A pessoa fala assim: não tem escolinha, eu vou embora, vou para outra igreja, mas não se dispõe em cuidar do filho dela mesmo, não quer trabalhar na obra, não quer crescer ministerialmente. As pessoas querem ministério onde se apareça, querem pregar, querem louvar, mas ministérios que ficam às vezes no oculto, acham que não é um lugar legal para se servir. Eu quero dizer para você: todo ministério dentro da casa do Senhor é um ministério com excelência. Toda obra que você faz na casa do Senhor é com excelência. O seu chamado só vai aflorar quando você se diminuir e Ele crescer.
Quando você falar assim: Senhor, me esconda para que tu cresças. Senhor, que a tua nuvem de glória venha me esconder. Não estamos aqui para ser servido, e sim para servir. Nós precisamos entender que assim como Jesus ele veio para servir, Ele quer que eu e você também sirvamos a Ele. Quem ama a Jesus trabalha para o reino, não é para o homem. Apacenta as ovelhas, não dissemina o ódio. E hoje em dia o que mais eu tenho visto é isso: é pessoas que não conseguem apacentar uma pessoa, uma ovelha, mas estão dissimando, estão ali derramando ódio, disseminando, sabe, raiva. Se um faz, fala lá, chegou agora, está achando que é a última bolacha do pacote, mas quando você estava, você não fazia. As pessoas não têm mais essa disponibilidade de ser um trabalhador, de olhar o ambiente e ver: olha, eu preciso fazer isso sem pedir ajuda. E quando um se levanta para fazer, acusa, aponta e quer matar. Mas eu quero dizer para você: se você que pisou no barro do dilúvio de Noé não faz, Deus vai levantar quem faça. Sabe por quê? Porque Deus tem pressa, Ele está voltando. E não dá mais tempo de você ficar aí dormindo. Ah, pastor, fica falando aí para me machucar. Eu não estou machucando, mas se está, é porque a sua ferida está exposta e precisa ser cicatrizada. Porque Jesus, Ele não quer frouxos no seu ministério. Jesus quer pessoas ousadas. Jesus quer pessoas que se levantem e façam a vontade dEle. Jesus quer pessoas que amem a Ele, que apacentem as ovelhas, que abracem as ovelhas, que derramem o seu amor, assim como Ele derramou por você. Mas hoje, se nós entendermos as promessas de Deus, você vai ver que Ele traz vida para te fortalecer, para que você venha viver o novo. Tempos atrás eu falei para minha esposa: vou desistir de tudo, vou chutar o balde. Estou cansado de ingratidão. Estou cansado. Aí Jesus olhou para mim e disse: tu me agapaus? Tu me amas? Falei: Jesus, eu te amo. Jesus falou: então não desista. Nós não podemos ir até o meio. Assim como Ele fala lá em Daniel capítulo 12, versículo 13: Daniel, tu porém vai até o fim. Eu quero dizer e liberar essa palavra para você: não pare no meio do caminho, vá até o fim, porque o Senhor, Ele tem o melhor para você. O fim dos tempos estão aí, mas nós não podemos entender de forma errada. É necessário vivermos a porção que Deus Ele tem derramado por nós cada dia. E se você entender o verdadeiro amor, quando você ama a Deus, você desfruta dos milagres. Romanos capítulo 13, versículo 7 diz: dê honra a quem tem honra. E muitas vezes nós não exercemos a honra a quem tem honra, mas porque fomos escolhidos e preparados por Deus. E às vezes as pessoas falam mal de lideranças, se ajuntam, fazem um motim, querem apontar, querem matar, querem denegrir a imagem. Ei, eu quero dizer para você: cuidado. A Bíblia fala: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Toda liderança que está aqui receberá honras de Deus, será honrada. E se Deus levantou, e se Deus irá levantar outras lideranças neste ministério, é porque não fomos nós que escolhemos, mas Ele que escolheu a cada um de nós. E se Ele escolheu a cada um de nós, Ele nos capacita. Quando você fala mal da liderança, você está falando mal de Deus. Ah, mas pastor, eu não reconheço o que fiz.
não fui reconhecido, as pessoas não reconhecem o que fiz. Quem foi que te disse que o seu esforço não foi reconhecido? Eu quero dizer para você, tudo que você faz está reconhecido sim, há um galardão preparado. Não corra atrás de reconhecimento humano, pois Deus já te reconheceu e te chamou para viver o que? O seu amor incondicional. Somente aqueles que negaram a Jesus, como eu esta noite. Eu convido você a colocar-se de pé comigo. Porque muitas vezes negamos ao Senhor. E negamos ao Senhor com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos. Negamos ao Senhor com a nossa ingratidão. Negamos ao Senhor não amando como Pedro não amava Jesus. Pedro estava com Jesus talvez ali aqueles 3 anos e meio e não aprendeu nada, mas só foi aprender depois que Jesus chamou a sua atenção. Aí sim ele fez por merecer. Teve a mesma morte que Cristo, mas falou: não sou digno de morrer da mesma maneira. Crucifica-me de cabeça para baixo. Somos indignos, mas o amor de Deus nos abraça e nos envolve para que vivamos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade. E esta noite, se você estava longe do Senhor, venha para perto do altar, porque o Senhor está de pé, te chamando para poder mudar a tua história, para mudar a tua vida, para mudar o teu trajetório. Jesus não quer você parado, Jesus não quer ver você triste. As palavras de tal fulano me machucou. Ei, para de ser dodóizinho. Jesus te chama e chama pessoas corajosas para poder viver o seu amor. Tem alguém aqui esta noite que quer viver o amor de Cristo incondicionalmente? Só um? Tem alguém aqui que quer viver o amor de Cristo incondicionalmente? Então, se você quer viver o amor de Cristo incondicionalmente, eu convido você a fazer desse louvor a sua oração de gratidão ao Senhor. Demonstre ao Senhor o seu. É o último louvor da noite, depois nós já estaremos indo embora, mas que neste louvor você possa demonstrar que você o ama de uma forma água. Você o ama sacrificialmente. Então faça o seu sacrifício esta noite. Renda-se em sacrifício de adoração. Se entregue ao Senhor. Fala: tu conheces, tu me sondas, e em ti, ó Deus, eu deposito a minha total confiança. Adore o Senhor.